Parte 3 sobre anjos. Esse vai ser o assunto do vídeo de hoje, né? Lembrando que esta é uma playlist de teologia, mas especificamente sobre personagens da Bíblia. E eu estou utilizando este livro aqui como base. Todos os personagens da Bíblia, de A a Z, um livro introdutório, né? Caso você tenha interesse, o link está aqui na descrição, inclusive. Então, eu já gravei um vídeo sobre anjos da parte 1, parte 2, e hoje a parte 3. Eu não vou repetir o que eu disse, né, na parte 1 e parte 2, dá uma olhada, eu vou deixar lá no final do vídeo. Não vou repetir tudo, né, mas de forma bem resumida, na parte 1 a gente viu a diferença que existe do entendimento do que seja anjo para os gregos e para os hebreus. Para os gregos ele tem uma conotação um pouco mais militar, enquanto que para os gregos é uma conotação mais espiritual. Essa questão de anjo no seu significado, eu quero dizer, né? E no vídeo 2 a gente viu a diferença, né, que existe entre essa ideia, né, de anjos do mal e anjos do bem, quando que isso surgiu ali pelo século 6 a.C., mais ou menos, por influência persa, e também vimos a diferença que existe, básica, entre a classe de anjos alados, ou né, de acordo com os hebreus, que são os serafins e os querubins. E também uma questão que eu achei interessante sobre crianças, né? Crianças como querubins, quando que isso começou a surgir, embora não se saiba exatamente, mas foi ali na Renascença, principalmente por influência italiana. Então vamos à parte 3 do vídeo, dessa sequência de vídeos sobre anjos. Ainda teremos uma parte 4 para finalizar, né? Porque o texto é muito longo neste livro aqui sobre anjos. Parte 3. Depois do exílio na Babilônia, o conceito judaico de anjos mudou radicalmente. Exílio na Babilônia que aconteceu em torno do século 5, 6, século 6 a.C., né? 585 a.C., 586, pelo que eu lembro. Depois do exílio na Babilônia, depois disso, o conceito judaico de anjos mudou radicalmente, embora aqueles mencionados na Bíblia em geral se encaixassem nas classificações tradicionais discutidas anteriormente, querubins e serafins. Entretanto, vários escritos não bíblicos, incluindo os manuscritos do Mar Morto, descrevem em minúcias os anjos da forma como os judeus pós-exílicos os percebiam. Em algumas referências, eles assumem quase uma aura pagã, não como mensageiros, mas como os espíritos que acionam os fenômenos naturais, como os ventos e as estrelas, as estações do ano e até mesmo conceitos abstratos como a paz e a raiva. Então já existe essa ligação agora com outros elementos que não apenas um anjo como mensageiro. O conceito de anjos tutelares, os anjos da guarda, remonta a épocas primitivas, mas era um conceito menor até depois do exílio. Desde aquela época até hoje é bem firme a ideia de que todos temos um anjo da guarda para nos proteger e para interceder por nós. Esse conceito é muito similar aos Delares e os Penates dos deuses domésticos da antiga religião romana. A crença em anjos caídos, que exercem poderes malignos do mal, remonta a tempos antigos, embora essa ideia só passe a ser bem definida depois do exílio. Em época tão remota quanto a do profeta Isaías, a história da queda do anjo maligno do céu era bem conhecida. Era um belo poema, Isaías profetiza a queda da Babilônia e os escárnios que seriam lançados sobre o rei. Nesse texto ele faz um paralelo entre a queda da Babilônia com a queda do anjo Lúcifer, estrela da manhã, em hebraico Elel. Depois do exílio, sob a forte influência persa, o dualismo zoroástrico entre bem e mal influenciava cada vez mais a angelologia judaica. Angelologia é o estudo sistemático dos anjos, angelologia. A maior diferença é que no zoroatrismo ali dos persas, existem duas forças iguais e opostas, são iguais. A boa, ou seja, a Aura Mazda, Ormuzd, e a má, Arimã, e as duas estão sempre em constante batalha. Por fim, a força Aura Mazda vencerá. Na teologia judaica há apenas um poder supremo, Deus, e ele é bom. O Senhor concedeu o livre-arbítrio às suas criaturas e algumas escolheram se rebelar e lutar contra ele. O chefe dessas criaturas rebeldes era o arcanjo mais poderoso de todos, chamado Lúcifer, portador da luz, e ele escolheu se rebelar, tornando-se Satanás, aquele que obstrui. Em alguns relatos, os demônios, ou satãs, são apresentados como inimigos de Deus, cuja intenção é destruí-lo ou corromper sua criação. Os filhos de Deus, em Gênesis 6, 1, 4, e sem sombra de dúvida o espírito que inspirou a serpente do jardim do Éden. Em outras histórias, eles são realmente servos de Deus que testam os homens e as mulheres, como em Jó 1, 6. Ou os executores de Deus. Os anjos da punição no julgamento do último dia, por exemplo, ou em outros textos,
fora do fora do cânon bíblico. Na época dos Macabeus, Lúcifer, o chefe dos demônios ou Satã, passou a ser conhecido pelo próprio nome de Satanás. Então esse nome remonta ali da época dos Macabeus, 200 e pouquinho antes de Cristo. E foi considerado totalmente maligno. Quando Jesus fazia alguma alusão a Satanás ou ao diabo, essa era a imagem que ele e seus ouvintes tinham em mente, a imagem da guerra no céu de Miguel e dos anjos bons contra Lúcifer e os anjos maus. Deu origem a inúmeras obras de arte, esculturas, música e literatura. Uma das mais refinadas, obviamente, é a de John Milton, O Paraíso Perdido, em que Lúcifer profere o derradeiro panegírico ao orgulho quando é lançado do céu para a condenação eterna. Melhor reinar no inferno do que servir no céu. Beleza? Então esse foi o vídeo com a parte 3 sobre anjos, e tem uma nota de rodapé aqui. A Bíblia diz que foi Deus quem matou os primogênitos egípcios na primeira Páscoa. A tradição judaica, entretanto, diz que Deus enviou o anjo da morte para o Egito. Então vem essa diferença, né? Próximo vídeo, então, último sobre anjos, e eu fico por aqui. Dá uma olhada no vídeo da parte 2 sobre anjos que eu gravei no vídeo anterior. Valeu!